Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Desenvolve Vale. Hoje nós vamos falar de um tema importante. Saúde, de um modo geral, é importante para todo mundo, no corpo inteiro. Mas como anda a sua vista, a sua visão? Quais são os cuidados preventivos que podemos ter para não ter problema com os olhos, com a visão e tudo mais? Trago um grande especialista aqui hoje para você tirar as suas dúvidas, Dr. Adriano Biondi, médico oftalmologista com várias especialidades em cirurgias e tudo mais. Tudo bem, Adriano? Prazer tê-lo aqui conosco, viu? Prazer é meu. Então, com um fera aqui no estúdio hoje, um especialista do Einstein, também aqui da nossa região de São José dos Campos. E aí, quais são as boas recomendações e cuidados que nós devemos ter com nossas vistas? Kiko, eu acho que é muito pertinente falar disso, porque assim, quando eu atendo hoje uma pessoa, eu olho para ela, eu penso assim, vai viver 100 anos, né? Então, o pressuposto básico é você levar a pessoa enxergando bem no longo prazo, no longuíssimo prazo. Não é resolver um problema pontual, mas como chegar com uma visão boa lá na frente. Acho que a gente vai viver muito mais do que a gente está habituado nas gerações passadas, né? E existem sim algumas doenças que são mais perigosas e que a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção, né? Hoje se fala muito do glaucoma. O glaucoma, sem dúvida, porque é a doença que mais cega no mundo de forma irreversível. É mesmo? É. Tem uma estatística disso? Tem muitas estatísticas. No Brasil, por exemplo, a gente tem quase 2% da população tem glaucoma. Metade dessa população não sabe que tem glaucoma, esse é o ponto. Acho que glaucoma cega. Glaucoma não tratado cega. Glaucoma não tratado cega. Olha que assunto importante. Isso me chama a atenção porque tenho pessoas próximas que tiveram esse problema e perderam a visão, que era doença inclusive do filho do cantor Roberto Carlos, Dudu Braga. Sim. Que ele me contou essa história, que aos 22 anos perdeu as duas visões. Sim. Esse é um ponto dramático quando chega nesse ponto, mas hoje a gente tem uma série de recursos para não deixar avançar. Por exemplo, catarata cega também, mas é cegueira reversível. Você reverte. Reverte. Perfeito. Né? Com cirurgia. Com cirurgia. Cirurgias vitro-retinianas, várias delas que eram irreversíveis há pouco tempo atrás, se tornaram reversíveis. Então tinha catarata que também não voltava. Na década de 80 para trás, a catarata era tratada, as pessoas tinham que usar um óculos enorme porque não tinha lente intraocular para implantar, para substituir o cristalino natural, né? E hoje a gente faz a cirurgia de catarata, volta 100%, às vezes volta melhor do que era antes, porque tira o grau também. Então a pessoa fica livre do óculos, né? Então nesse ponto avançou muito. Cirurgias retinianas também avançaram muito. Por exemplo, um exemplo, Kiko, é diabetes. Diabetes é uma doença muito prevalente. No Brasil, principalmente no estado de São Paulo, mais de 10% das pessoas têm diabetes, em graus moderados. Perfeito. Isso pode causar retinopatia diabética. Então, de novo, se a pessoa cuida da diabetes, da doença de base, e cuida dos olhos ao longo do tempo, ela não desenvolve ou não avança a retinopatia diabética. Quer dizer que o diabético ele também tem uma forma preventiva. Qual que seria a prevenção para um diabético não ter esse problema? A prevenção básica é manter a glicemia sob controle. Esse é o cerne do tratamento, né? E aí tem uma série de medidas que podem ser feitas para isso. Mas uma vez que você tenha diabetes, uma vez que você tenha dificuldade para controlar a glicemia e comece a afetar os olhos, existem tratamentos hoje com laser para diminuir a retinopatia diabética ou frear. Tratamentos com medicações que são aplicadas. E em casos mais severos também tem cirurgia, que é feita para tirar trações vítreas para resolver a questão da diabetes no olho, né? Mas todas essas que a gente está falando são reversíveis, né? Já o glaucoma ele é irreversível quando ele chega no ponto máximo dele, que é quando afeta o nervo óptico totalmente. Perfeito. Né? Então, e o glaucoma ele não é difícil de tratar, ele só que é um processo crônico, né? Mas preventivamente a pessoa tem, porque ela não sente dor, para saber se tem glaucoma ou não, tem que ir no oculista. Tem que medir a pressão ocular e tem que examinar o nervo óptico, tem que olhar se não tem morfologia de glaucoma. Porque, outra coisa importante, existem pessoas que desenvolvem glaucoma com a pressão normal. Porque todo mundo fala da pressão, né? A pressão é o mais importante, mas existem pessoas que desenvolvem mesmo com pressão normal. É o glaucoma de pressão normal.
E esse glaucoma é um pouquinho mais difícil de tratar, mas também é tratável. Ele é hereditário? A maioria dos glaucomas tem características hereditárias. Então, se você tem na família, é bom ficar mais atento. Em geral, o glaucoma é mais prevalente a partir da 4ª década de vida, e essa prevalência aumenta ainda mais a partir da 6ª década de vida. Então, a partir dos 40 anos, a gente tem um bônus, né? Porque assim, né? A partir dos 40 anos, a gente começa a precisar de óculos para perto. Na verdade? Isso aconteceu comigo. Então. Que a gente começa a fazer assim, isso, né? como o braço começa a ficar vai cortando. levando o braço lá para frente para tentar enxergar alguma coisa. É exatamente isso. Isso é a partir dos 40? A partir dos 40 anos. E quando isso acontece, em geral, as pessoas procuram o oftalmologista por causa da visão. Aí você já aproveita e examina o olho como um todo. Quer dizer que a pressão é um dos fatores, mas não é o único que define se a pessoa tem glaucoma. Isso. E a partir dos 40, então, qual seria uma periodicidade para o nosso telespectador visitar o oftalmologista? O ideal é uma vez ao ano. Se você estiver muito tranquilo, você pode fazer bianual, alguma coisa assim, mas é bom checar por causa disso, porque é silencioso. Então você faz o exame, a pressão está um pouquinho elevada. Opa, vamos tratar. Um colírio, uma gota por dia. É mais ou menos como colesterol. Você faz... com 40 anos, você vai lá, o seu colesterol é alto, você começa a tratar, põe ele no lugar. Quando você tiver 60, 70 anos, você não vai infartar. Agora, se você aos 40, não sinto nada, deixa. Colesterol alto com 40, alto com 50, alto, a aterosclerose começa a se manifestar até uma hora que você tem um AVC. O glaucoma é igual. Ele vai, aí chega uma hora que atrapalha a visão. Atrapalhou a visão, já está muito avançado. A gente quer olhar isso lá atrás, muito antes. Perfeitamente. Né? E hoje muitas pessoas me procuram assim, doutor Adriano, eu queria tirar o óculos, eu quero ficar livre, eu quero fazer uma cirurgia. Eu volto naquela premissa que eu te falei, eu olho um jovem de 30 anos, eu falo, poxa, eu acho que não é uma boa para você operar, porque eu já estou pensando nele com 70. Eu falo, bom, se ele fizer isso aqui, ele vai ter desdobramentos ali na frente que podem não ser tão bons. Então a gente sempre olha o longo prazo, né? Bom, nós vamos para um intervalo, mas olha a importância da prevenção com relação ao glaucoma, porque ela não dói, ele não dói, não tem sintomas aparentes, então a partir dos 40 visitar o oftalmologista. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta. Hoje estou com um grande especialista aqui, o médico Dr. Adriano Biondi, que é um especialista, médico cirurgião. E a gente falava no primeiro bloco da importância da prevenção. A partir dos 40 anos, visite um oftalmologista para evitar glaucoma, para evitar outras coisas que possam ser tratadas preventivamente. Doutor Adriano, e com relação às doenças, né? Falamos aqui do glaucoma, da diabetes, que é importante, né, as pessoas terem esse cuidado, porque o grande problema é que essas doenças não sentem dores, né? Isso. Quando elas se manifestam, às vezes é tarde. Agora sim, hoje a tecnologia trouxe muito a visão no sentido de celular, televisão, está todo mundo conectado. Você vai numa sala médica esperar a sua consulta, todos estão ali. Você chega num restaurante, está todo mundo com o celular. Isso é um problema? Isso pode trazer algum problema de visão? Pode trazer não só problema de visão, pode trazer problemas, por exemplo, no seu humor também. Né? A gente tem percebido uma incidência muito alta de ansiedade, não é isso? A gente vê as pessoas agitadas, com paciência curta, muitas deprimidas. Pode ter conexão com a tela, porque quando você usa a tela, você emite uma frequência específica de radiação baseada na luz azul, que ela avisa o cérebro que de certa forma é dia. Então ela regula o ciclo do sono. Então você vai para casa, fica até as 10 horas olhando, por exemplo, tela. Você está dizendo para o cérebro, é dia, é dia, é dia. Aí você vai dormir 10 horas da noite, 11 horas, sei lá, e desliga a tela. Para o cérebro, é 6 da tarde. Então, vai chegar 1, 2 da manhã, a sua melatonina vai começar a subir. O sono vai começar a aprofundar 4, 5 horas da manhã, vai chegar às 6, 7 horas, na hora que está bom o sono, toca o despertador, você acorda. Isso todo dia. Isso faz com que os níveis hormonais mudam, os níveis de neuroreceptores mudam, e ao longo do tempo isso começa a bater na sua saúde emocional e mental. Então, assim,
É importante cuidar, sim, do uso da visão, é importante, da tela, né? Tomar cuidado com os horários. É importante usar a refração adequada, o óculos adequado para você enxergar no foco, para não dar cansaço visual, dar outros problemas. Olho seco, muito comum também, porque junta o ambiente com a tela, com o ar-condicionado, tudo isso junta, deixa o olho muito ressecado. E hoje tudo tem ar-condicionado, né? É ar-condicionado. Então, uma coisa que eu falo, assim, a gente tem que lembrar muito de com qual forja nós fomos feitos, né? A nossa ancestralidade. Nós temos os olhos paralelos, né, Kiko? Então, a gente enxerga como predadores. Os nossos olhos foram feitos para ver para longe, não para ver só uma tela assim na frente. Então, a gente tem que, de uma certa forma, ou usar um óculos para corrigir isso aí quando você tem dificuldade. Isso pode ser feito também com laser, para ficar com a visão boa para perto. Mas eu sempre recomendo, para quem fica muito tempo no computador, mais ou menos uma vez a cada 1 hora, dar uma olhada pela janela. Olha, buscar o horizonte. Para o olho, a cada mais de 6 metros já é considerado infinito para o olho. Então, assim, ele relaxa. Tudo que for menos do que 6 metros, o olho faz força muscular. Então, cansa. Isso tanto para criança quanto para adulto? Criança e adulto. Criança ainda mais severo, porque a criança fica também no tablet e atrapalha mais ainda o sono dela, ela fica irritada. Aí fala que tem déficit de atenção. Às vezes não é, às vezes não está dormindo só. E às vezes não está dormindo porque fica no tablet na hora errada. Doutor Adriano, a gente recebe aqui muitos médicos que vêm falar de várias especialidades. Todos falam da importância do sono. Parece que é um desafio do século mesmo, né? É fundamental, o sono ele é muito nobre, é muito importante. Você ter o tempo de repouso, é ali que você faz hormônio, é ali que você vai ter atonia muscular, é ali que você vai ter fixação de memória. Então, os grandes pensadores, a gente sabe que os caras dormiam à tarde, eles davam uma cochilada, Da Vinci, a história mostra isso. Então, a gente tem que retomar, pelo menos dormir ali à noite. Né? Cuidado com as telas. Estão aí para todo mundo refletir sobre isso. Nosso tempo está passando muito rápido aqui. Hoje, a tecnologia, as cirurgias, falar no vocabulário bem popular, para quem tem problema de enxergar de perto e de longe, existe cirurgia para os dois casos? Existe cirurgia para os dois casos. Existem cirurgias com laser, para você mudar o formato da córnea, enxergar de longe e de perto. Existem cirurgias hoje com implantes de lentes intraoculares, que também enxerga de longe e de perto. Então, hoje isso aí já está endereçado. Quer dizer, a dispensa do óculos é possível para quem realmente queira passar? É possível. A nossa região aqui, o Vale do Paraíba, tem muita incidência de problema de visão? Tem muita incidência e é uma incidência da média nacional. Aqui no Vale do Paraíba é legal que nós temos excelentes serviços que atendem as pessoas com qualidade top. Então, você não precisa sair daqui para ter acesso à melhor medicina. Aqui tem de tudo na área oftalmológica de muito qualidade. Alguma cirurgia é possível ser feita dentro de consultórios ou todas as cirurgias dos olhos precisam estar numa estrutura hospitalar? Em geral, são hospitais oftalmológicos, são estruturas menores, mais focadas na área oftalmológica, ela tem uma dinâmica um pouco diferente. Quer dizer, o pós-operatório é mais simples? Isso, é day clinic, geralmente você interna, faz o procedimento, vai almoçar em casa, coisas são mais rápidas. Perfeitamente. Muito bem, quero agradecer. Conversamos com o Dr. Adriano Biondi, um grande cirurgião oftalmologista aqui da nossa região. Trouxe aqui informações importantes, né? Prevenção do glaucoma, diabetes, e acho que isso não tem nada melhor do que o preventivo. Nada melhor, é o melhor caminho. Doutor Adriano, muito obrigado pela sua atenção de participar conosco, trazendo informações relevantes. Kiko, muito obrigado pelo convite, um prazer mesmo estar aqui. Obrigado. Ok. Muito bem, no próximo bloco conversaremos diretamente do Parque de Inovação Tecnológica. Vamos falar sobre novidades de tecnologia. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. E agora, aqui direto do Parque de Inovação Tecnológica e de volta aqui no programa do Desenvolve Vale, estamos aqui com o David Cavalcante, que vai nos contar sobre um projeto chamado Circularidade.
O que isso tem a ver? Tem a ver com o ESG, e o ESG hoje é uma matéria tão discutida em todas as empresas, e não só nas empresas, nos municípios, no poder público, certo? Nos conta um pouquinho, David, como que o Parque de Inovação Tecnológica está desenvolvendo esse programa de circularidade. Perfeito. Olá, pessoal. Agradecer primeiramente a oportunidade. Para a gente falar sobre o programa Circularidade, a gente teria que entender primeiramente alguns conceitos, né? O que o programa visa, basicamente? Incentivar práticas de ESG, com foco em economia circular. Tá? Então, basicamente, o que é o ESG? Aí traduzindo para o português, ASG, ambiental, social e governança. O ESG é um conjunto de práticas que ajudam a definir se a sua instituição ela é sustentável, se ela é bem gerida e se ela tem consciência social. É basicamente isso. Então, o que a gente quer implementar aqui no município de São José são essas práticas, certo? É interessante frisar que o programa Circularidade ele começou com uma demanda da indústria. E hoje a gente estende esse programa também para o município, para a gestão de resíduos no município também, tá? Esse programa ele visa implementar a cultura ESG dentro das empresas, com foco em entender que o resíduo que é gerado ele tem que ser rastreado, ele tem um valor agregado. Então, com isso, você consegue gerar mais valor, você consegue gerar mais oportunidades, né, em cima disso. E esse projeto é interessante que ele começou com uma parceria com a Embraer aqui no município de São José dos Campos. E hoje a gente estendeu esse projeto para 10 fornecedores da Embraer, empresas que pertencem ao cluster aeroespacial brasileiro. E o projeto ele começou com essa cara mais voltado para a indústria, porém a gente teve uma ideia, né? Por que não expandir esse projeto para o município? De repente, a gente transformar São José num case na área de gestão de resíduos, tá? E dessa forma a gente conseguiu, também em parceria com a prefeitura aqui de São José dos Campos, implementar práticas no município para melhorar, implementar um modelo de melhoria da gestão já existente. Então, David, não só as empresas podem vir buscar o serviço do Parque de Inovação Tecnológica, mas também outros municípios, além de São José dos Campos, podem vir contar com a ajuda de vocês em como implementar um ESG no município? Exatamente. Como eu disse, né, esse programa hoje ele abrange tanto a indústria, assim também como os municípios, né? A gente entende que hoje as práticas de ESG elas estão linkadas em todos os meios, tanto o privado quanto o público. E a gente sabe que é extremamente importante você conseguir aderir a práticas sustentáveis, né? Não só visando você ter, por exemplo, um meio ambiente mais limpo, mas também visando a questão de legislação, a questão de apoios a políticas públicas, a questão também no que se refere a custo, né? Hoje você tem uma empresa que implementa ações voltadas para a educação ambiental, por exemplo, para rastreabilidade de resíduo, você consegue ter um lucro maior. David, então vocês também contam com empresas, fazem um programa com empresas de São José dos Campos que já estão trabalhando com resíduos e com toda essa parte de reciclagem, ou vocês também convidam outras empresas de outros municípios a colaborar com esse programa de circularidade? Perfeito. Hoje o projeto ele é focado aqui no município de São José dos Campos, porém a nossa ideia é propagar esse programa, né? E quando a gente fala em programa, justamente essa ideia de que a gente consiga implementar em outras cadeias produtivas e outros municípios essas práticas. Então todos estão convidados a conhecer um pouco mais sobre o programa Circularidade. E como a população pode também ser apoiada com esse programa? Um pouco do que a gente entendeu que acontece hoje no município, né? Partindo da premissa que a gente fez um diagnóstico para que a gente conseguisse implementar ações aqui no município, muitos dos problemas estão na segregação do resíduo na fonte. Então, o que a gente costuma pedir para a população é que melhorem um pouco mais as suas ações no que diz respeito à gestão de resíduo. Separar melhor o seu lixo, entender melhor como funcionam os serviços públicos. Por exemplo, nós temos hoje os pontos de entrega voluntários aqui no município. E muitas pessoas não conhecem. Então, o programa ajuda a fazer com que as pessoas cheguem a esses serviços públicos. Não só melhorá-los, mas que a gente também consiga buscar um entendimento melhor dessas pessoas no que diz respeito ao que existe já no município.
Perfeito, muito obrigada, David, por sua entrevista e muito obrigada por essa conscientização a todos, tanto no nosso município quanto em todo o Brasil. Se todo mundo fizer a sua parte, teremos um mundo muito mais alinhado a todas essa metodologia do ESG. E agora agradecemos a sua audiência e fique agora com o SBT Brasil. Muito obrigada e até o próximo programa.